Sempre achei que conhecia minha família. Cresci acreditando em histórias bonitas, lembranças felizes, até que um dia, uma simples caixa esquecida no armário revelou uma verdade que destruiu tudo o que eu sabia sobre o meu passado. Foi nesse dia que descobri que o maior segredo da minha vida estava bem dentro da minha casa. Meu nome é Laura, tenho 32 anos. Sempre me considerei uma mulher de sorte por ter crescido em uma família tão unida. Meu pai, Ricardo, era um homem trabalhador, daqueles que sempre estavam prontos para consertar qualquer coisa dentro de casa e que nunca deixavam faltar nada. Minha mãe, Helena, era doce, cuidadosa, e sempre tinha palavras de conforto. Na infância, eu via meus pais como um casal perfeito. Claro que, com o tempo, percebi que não existia perfeição, mas ainda assim, nossa vida parecia sólida, estável. Ainda assim, havia um detalhe que eu nunca conseguia entender. Sempre que eu perguntava sobre quando eu era bebê, sobre como foi meu nascimento, eles mudavam de assunto. Minha mãe dizia: "Ah, isso não importa, filha. O que importa é que você nasceu saudável." Meu pai apenas sorria e desviava. Na época, eu não dava tanta importância. Mas conforme fui crescendo, comecei a sentir um vazio estranho, como se houvesse um pedaço da minha história faltando. Tudo mudou quando minha mãe precisou ser internada por causa de uma cirurgia simples. Como ela ficaria alguns dias no hospital, resolvi organizar as coisas dela em casa. Foi mexendo no fundo do armário que encontrei uma caixa de madeira antiga, escondida atrás de cobertores. Era pesada, e tinha uma pequena tranca quebrada. Curiosa, abri. Lá dentro havia várias cartas antigas, algumas fotos amareladas, e, no fundo, um envelope pardo com documentos. Quando puxei a certidão de nascimento, senti meu corpo gelar. O nome do pai registrado não era o do meu pai. Era outro homem. Na hora, pensei, deve ser um erro, ou talvez uma segunda via errada. Mas junto com a certidão, havia cartas endereçadas à minha mãe. Todas assinadas por um mesmo nome, Miguel. Esperei até a noite, quando meu pai voltou do hospital. Mostrei a ele a certidão e perguntei: "Pai, o que é isso? Quem é esse homem?" Ele olhou o papel por alguns segundos, e, sem conseguir dizer nada, começou a chorar. Era a primeira vez na minha vida que eu via meu pai chorar. Depois de alguns minutos em silêncio, ele me disse: "Filha, você tem razão. O homem que está nessa certidão é o seu pai biológico. Mas ele nunca mereceu esse título." Meu coração disparou. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu pai então contou toda a verdade. Antes de conhecer o Ricardo, minha mãe havia tido um relacionamento com esse homem chamado Miguel. Ele era um músico talentoso, mas irresponsável. Quando descobriu que minha mãe estava grávida, simplesmente desapareceu. Deixou ela sozinha, sem apoio, sem nada. Foi nesse período que minha mãe conheceu o Ricardo, que a acolheu, a ajudou durante a gravidez e, quando eu nasci, me registrou como filha dele. "Eu sabia que um dia você descobriria. Mas queria que fosse quando estivéssemos prontos para contar. Eu nunca quis que você se sentisse menos minha filha, porque, para mim, você sempre foi e sempre será." Ouvir aquilo me partia o coração. Por um lado, eu sentia gratidão enorme pelo homem que me criou com tanto amor. Por outro, sentia um buraco dentro de mim. Quem era esse Miguel? Por que ele foi embora? E será que ainda estava vivo? Passei dias sem dormir direito. Uma parte de mim dizia para esquecer, para seguir a vida e não mexer nesse passado. Mas outra parte queimava de curiosidade. Eu precisava conhecer minhas origens. Voltei à caixa e analisei as cartas. A maioria tinha sido escrita antes de eu nascer, mas uma delas era mais recente, datada de alguns anos atrás. Nela, Miguel dizia estar morando numa cidade do interior, e mencionava um endereço. Contra a vontade do meu pai, decidi procurar esse homem. Peguei o carro e dirigi até a cidade mencionada na carta. Era um lugar pequeno, simples, de ruas estreitas e casas antigas. Perguntei a alguns moradores sobre o tal Miguel, e logo me apontaram uma pequena casa no fim da rua principal. Meu coração parecia querer sair do peito. Respirei fundo, bati a porta, e um senhor de cabelos brancos abriu. Quando ele me viu, ficou imóvel, como se tivesse visto um fantasma. "Laura? É, você?" Ele perguntou,
com a voz trêmula. Naquele instante, percebi. Era ele, o meu pai biológico. Entramos. A casa era simples, cheia de partituras espalhadas e instrumentos antigos. Ele me ofereceu café, mas eu mal conseguia segurar a xícara. Miguel começou a falar. Disse que era jovem e inconsequente quando me abandonou. Que se arrependeu todos os dias desde então. Eu não tive coragem de voltar. Tinha vergonha. E quando tentei, anos depois, achei que já era tarde demais. Eu chorei, mas também senti raiva. Como ele pôde simplesmente virar as costas e desaparecer? Ele pediu perdão, disse que queria, ao menos, me conhecer, saber quem eu me tornei. Passamos horas conversando. Ele contou sobre sua vida, seus erros, suas perdas. Mas a todo momento eu me perguntava, será que eu conseguia perdoar? Voltei para casa ainda confusa. Quando contei ao meu pai, Ricardo, ele apenas me abraçou e disse, você precisava conhecer sua história. Mas nunca esqueça, quem sempre esteve aqui fui eu. E era verdade. O homem que me deu carinho, amor e presença todos os dias da minha vida era o Ricardo. Miguel podia ter me dado a vida, mas foi Ricardo quem me ensinou a viver. Hoje, mantenho contato com Miguel, mas meu coração sabe a diferença. Família não é só sangue. Família é quem fica.